Olá! Hoje você verá que não se deve brincar com o poder ancestral dos elementos da natureza. Encontramos imagens incríveis de todos os cantos do mundo para mostrar como nosso planeta pode ser assustador e imprevisível. Vamos lá! Essa incrível história de resgate ocorreu no sudeste do Quênia, no enorme Parque Nacional Tsavo Leste. Um caminhoneiro que tentava atravessar o rio Galana pela parte mais rasa não levou em conta as mudanças no clima. Chuvas torrenciais e ventos deixaram o rio mais cheio e aumentaram a velocidade da correnteza. Por causa disso, o caminhão-tanque perdeu o controle e capotou bem no meio da correnteza turbulenta. As avalanches são um dos principais perigos que ameaçam os montanhistas. Nessas imagens chocantes feitas por turistas no Paquistão, é possível ver como é dar de cara com uma parede de neve que corre em sua direção a uma velocidade vertiginosa. Nesse caso, tudo ficou bem, mas nesse exemplo mostra perfeitamente que uma avalanche com uma velocidade de 30 metros por segundo pode deixar uma pessoa sem nenhuma chance de escapar. É por isso que não se deve brincar com vulcões, especialmente os ativos, como o Monte Yasur, da ilha de Tana. É quase impossível prever quando uma nova erupção começará. Enquanto um homem estava instalando sua câmera perigosamente perto da cratera, houve uma forte explosão e, no mesmo instante, centenas de bombas de lava voaram pelo ar. Ele teve sorte de que a rocha em brasa não voou em sua direção. Poucas coisas demonstram a incrível força da natureza de forma tão vívida quanto os tornados gigantes. Esses tornados em forma de chicote foi avistado no Kansas em 2016. As viaturas da polícia ficaram parecendo brinquedos perto dele. Hey, let's get up to it. It's gonna rope out here. It's gonna rope out. Wait, she can't get in. Hold on. E o desaparecimento do tornado é simplesmente um momento mágico. Wipers, please. Dar de cara com um tornado é um choque em qualquer situação, mas imagine que você está em um veleiro a 270 metros da costa nesse momento. Corey Smith, um técnico marítimo da Pensilvânia, se viu nessa situação quando um tornado EF1 atingiu a costa leste dos Estados Unidos em julho de 2019. Vários barcos acabaram afundando durante o incidente. O barco em que Corey estava teve sorte e quando o tornado se afastou do porto, ele conseguiu chegar à costa em segurança. I hope this guy's got a good mooring. Yeah, I was... What the... Woohoo! Holy...
20 minutes too slow. Este é um caso em que a história aconteceu bem diante de nossos olhos. Em 2022, uma antiga ponte no norte do Paquistão desabou, pois não conseguiu suportar a força da cheia do rio. Tudo o que restou aos moradores da região e às equipes de resgate foi assistir, sem poder fazer nada, à força da natureza. As forças da natureza podem ser tão repentinas que as pessoas ficam sem chances de lutar contra elas. Esse caso aconteceu em Nova Delhi, a capital da Índia. Chuvas fortes fizeram com que um pequeno córrego na parte leste da cidade ganhasse força e, em questão de horas, criasse uma enorme cratera. O buraco que surgiu foi crescendo diante dos olhos das pessoas chocadas. Cada vez mais solo e árvores caíam no buraco de vários metros. A água acabou corroendo a fundação de uma casa e fez com que o sobrado desabasse no abismo. Felizmente, os ocupantes conseguiram sair da casa a tempo. É difícil acreditar em seus olhos quando você vê essa rocha gigante que parou a apenas alguns centímetros de distância de um edifício residencial. Não há dúvida de que, se ela tivesse rolado um pouco mais, teria destruído completamente o edifício. Esse colapso monstruoso ocorreu no norte da Itália, na pequena comuna de Termeno. Há gerações, os agricultores cultivam uvas nesse local e a montanha ao lado nunca os incomodou. Até que, em um belo dia de janeiro, 4.000 metros cúbicos de rocha rolaram montanha abaixo. Algumas estruturas tiveram menos sorte. Não sobrou nada de um celeiro de pedra que tinha cerca de 300 anos de idade. Até mesmo montanhas tão antigas quanto os Alpes podem ser bastante imprevisíveis. Aquele momento em que a natureza tem outros planos. Você queria fotografar um belo panorama de uma tempestade, mas um raio resolve cair a 10 metros de você. Poucas coisas são mais chocantes do que um raio atingindo seu carro inesperadamente. Foi exatamente isso que aconteceu na cidade chinesa de Ningbo, com um motorista que estava dirigindo em uma rodovia durante uma forte chuva. As imagens da câmera do seu carro mostram perfeitamente a poderosa descarga atingindo em cheio o capô do carro. Nesse momento, o homem pisa instintivamente nos freios. Felizmente não se feriu, porém o carro não ligou mais depois de ser atingido. A queda direta de um raio em um carro geralmente causa sobretensão, o que destrói todo o isolamento da parte elétrica. Às vezes, as pessoas precisam se salvar da fúria da natureza como se fossem protagonistas de um filme de ação. Esse incrível incidente aconteceu em uma área montanhosa da província de Sichuan, na China. Um enorme deslizamento de terra veio de cima das montanhas em direção à moderna rodovia e, apesar das estruturas de proteção, desabou dentro do túnel. Os deslizamentos de terra podem ser incrivelmente perigosos, afinal, suas velocidades, às vezes, chegam a vários metros por segundo. O rio Vamnao, na província de Anjiang, em uma bela manhã de sábado, arrastou um grande pedaço de sua margem, onde havia 16 casas. Felizmente, os moradores da área notaram as rachaduras alguns dias antes do incidente e deixaram suas casas a tempo.
Os muros de contenção podem retardar uma catástrofe, mas se o terreno não for adequado para a construção, a natureza será sempre vencedora. Singson petrol pump chu a chim taru. Where the lounge is, alright, that's where it's batting. Yeah, so where the lounge is, move the lounge out if you have to and get against that wall. Alright, I did behind the lounge. Okay? Alright. Por esse motivo, os furacões em áreas urbanas são particularmente perigosos. Nunca se sabe o quão resistente é o telhado do prédio vizinho. Isso é o que pode acontecer ao construir uma casa em uma zona de possível alagamento. Esse caso mostra como pode ser infrutífera a tentativa de controlar as forças da natureza. Aqui, o rio rompeu o canal de concreto construído para ele e penetrou em cavidades subterrâneas, colocando em risco todas as áreas vizinhas. Да ну нафиг, пошлите отсюда. Assim são as tempestades de força média nos severos mares do norte. As alturas das ondas aqui são de quase 3 metros. É difícil não perceber a aproximação de um tornado. Nesse momento, o mais importante é evitar o pânico e procurar abrigo longe de estruturas que possam causar ferimentos. Este impressionante tornado difuso foi visto no Uruguai. Às vezes, o diâmetro do funil de um tornado com essa estrutura chega a ser maior que sua altura. O granizo parece um fenômeno climático bobo, mas só até começar a quebrar os vidros do seu carro. Dá para entender bem o choque da mulher que estava dentro do carro quando esse bombardeio começou. Esse fenômeno atingiu cidades do sul da Alemanha em 2023. O granizo caiu em quantidades tão grandes que precisou ser removido das calçadas com pás de neve. Os carros estacionados ao ar livre foram os mais atingidos. Além disso, várias árvores também caíram. A força da chuva de gelo foi tamanha que até mesmo as fachadas das casas ficaram danificadas.
Essa tenda ficou parecendo um brinquedo nessa tempestade na Escócia. Aqui temos outro exemplo de uma anomalia climática que apareceu como que por mágica. O que parecia ser apenas um mau tempo de vento e chuva, de repente se transformou em uma verdadeira tormenta. Os motoristas assustados pararam na rodovia ao ver as rajadas de vento da tempestade quebrando árvores e levantando galhos no ar. Isso significa que a velocidade do vento naquele momento era de mais de 25 metros por segundo. Imagine o estado dessas pessoas quando as ruas de sua cidade se transformam em rios furiosos. A água jorra de todos os lugares, até mesmo das vitrines das lojas. Essa inundação repentina aconteceu em Gênova, uma cidade portuária no norte da Itália, em 2010. Uma tempestade marítima causou uma inundação incomum. Os rios Zanino e Monferrato, que atravessam a cidade, destruíram o sistema de canais subterrâneos e alagaram completamente 2 distritos históricos. Além dos porões e dos andares térreos dos edifícios, muitos carros foram danificados, pois foram arrastados por centenas de metros pelas correntes de água. Ventos fortes transformaram um passeio normal de teleférico em uma diversão radical. Às vezes o clima simplesmente não é adequado para esse tipo de passeio. Um furacão literalmente arrancou o telhado de uma escola na Polônia. Que imagem chocante! Esta van foi a pobre vítima de uma enchente no sudoeste da Alemanha. O transbordamento do rio Ar Der Wohnwagen wird jetzt in diese Brücke einschlagen und wahrscheinlich dabei zerstört werden. Hoffentlich ist dieser Wohnwagen leer, da ist noch ein Vorzelt dran. Den zerreißt in diesem Moment, den hat's quasi wie durch die... Um afluente do Reno esmagou-a contra o suporte de uma ponte de pedra como se fosse uma lata de alumínio. É impressionante a força da água. Durch die Müllpresse hat es diesen Wohnwagen durch den Brückenbogen. 我操，这什么玩意啊？ Embora este seja o resultado de uma explosão controlada em uma pedreira de mineração, a imagem é incrivelmente impressionante, assim como a bravura desse operador de escavadeira.
Deve ser uma experiência inesquecível ver esse fenômeno climático de dentro de seu quarto enquanto assiste à previsão do tempo. This is a tornado. This is a tornado. We're in the middle of a tornado here in the hotel. We are in the middle of a tornado. We are in the middle of a tornado. Parece que a natureza também tem senso de humor. Aqui estão alguns casos de árvores que caíram bem na frente de carros em movimento. Damn, there's more coming down. Jesus, Pee-wee. Double whammy. Um ataque de neve impressionante foi filmado no condado de San Miguel, no estado do Colorado. A avalanche desceu até o vale com um rugido ameaçador e cobriu parte dos edifícios. A julgar pela voz do cinegrafista, foi uma experiência louca e emocionante. God, the wind. Crazy. Whew. Surpreendentemente, o granizo pode ser perigoso não só nas ruas. Durante a pior tempestade da Austrália, o granizo se juntou com o vento, quebrando janelas e causando estragos nas residências. A tempestade que atingiu Brisbane, a capital do estado de Queensland, no final de 2014, foi uma das mais fortes das últimas décadas. Embora tenha durado apenas meia hora, durante esse período, os ventos de até 40 metros por segundo, a chuva forte e o granizo danificaram os telhados de 2.000 casas. Centenas de linhas de energia ficaram cortadas e vários aviões capotaram no aeroporto. O total de danos causados pelo desastre, incluindo as indenizações pagas pelas dezenas de milhares de acionamentos de seguro, totalizou mais de $1 bilhão. Esse desastre natural ocorreu em Oberstdorf, uma pequena comunidade na parte montanhosa da Baviera, conhecida por sua estação de esqui. Depois de uma forte chuva, correntes de água desceram das montanhas para o vilarejo. Parecia um deslizamento de terra, pois a água carregava pedras pesadas e lama. E o pior de tudo é que a trajetória do fluxo passou pelas casas e quintais dos moradores da região. Os socorristas tiveram que se esforçar para desviar pelo menos um pouco o fluxo de lama das casas com barreiras de concreto pré-fabricadas. Um enorme portal, erguido na entrada de um shopping center, desmoronou devido a fortes ventos na cidade do Cabo, a capital da África do Sul. Um carro passou por ele poucos segundos antes dele despencar. Deve ser extremamente inesperado ver uma cena dessas pelo espelho retrovisor. O granizo é caracterizado por uma grande variedade de tamanhos. O diâmetro normal das pedras de granizo varia de alguns milímetros a vários centímetros. Essas pedras de granizo, que atingiram um local próximo a Verona, tinham o tamanho de bolas de bilhar. Outra anomalia é a chuva de granizo à noite, uma ocorrência bastante rara. Olha a casa torcendo. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Sai daí. Espera, sai.
céu. Após uma forte chuva em Tóquio, em que 52,5 milímetros de chuva caíram em algumas áreas em apenas uma hora, uma estação de metrô se transformou em uma espécie de parque aquático. As escadas normais e escadas rolantes ficaram parecendo cachoeiras e as pessoas tiveram que andar com água até os joelhos. Os sistemas de drenagem da cidade estavam completamente despreparados para essa surpresa da natureza. Temos aqui um incidente que causou estragos durante uma tempestade na Arábia Saudita. Ventos fortes fizeram com que elementos fossem arrancados e atingissem a vitrines de vidro de uma loja de luxo. Isso é uma inundação vista em primeira pessoa. O mais interessante é que eles não se desesperaram diante do cataclismo. Wow. How you doing? That's disgusting. I don't know what else to do from it damaging stuff. Like that, it's just coming in. If we can just put it. Nas imagens vemos as consequências do furacão Ian, que em 2022 causou inundações catastróficas em cidades do sudoeste da Flórida com suas tempestades. Dar de cara com uma queda de rocha como essa é um belo teste da capacidade de manter o sangue frio. Obviamente, essa estrada na montanha ficará bloqueada por um bom tempo. Uma queda de rocha extremamente espetacular e de tirar o fôlego foi registrada em vídeo no Monte Rainier, no estado de Washington. A queda de rochas em alta velocidade se chocou com um penhasco glacial e mudou para sempre a aparência da montanha. Temos aqui uma enorme queda de rochas em uma estrada de montanha na Argentina. Pelo menos ela foi prevista com antecedência. Talvez este seja o fenômeno mais bonito que pode ser visto em um rio na primavera. No entanto, a deriva de gelo também pode ser bastante perigosa, especialmente se der origem a um congestionamento de gelo.